Olá pessoal, dando continuidade à nossa conversa sobre observação etnográfica urbana, vamos pensar hoje com algum rigor metodológico e algumas contribuições teóricas. A observação etnográfica urbana não é meramente olhar, é uma construção epistemológica e complexa. Como pós-doutor na área de governança urbana, vou revelar para você hoje os protocolos de alta precisão, as matrizes fundamentais e as armadilhas metodológicas que podem inclusive comprometer pesquisas sêniores. Pensemos agora no quadro teórico essencial. Primeiro, as tradições fundamentantes, a própria Escola de Chicago de Burger Park, Ecology of Fear, em espaços marginalizados, a antropologia urbana de Hanna, os fluxos globais locais em street corners, o neomarxismo de David Harvey, Henri Lefebvre, Right to the City, nas micropráticas diárias, ok? O segundo quadro teórico são os vieses cognitivos a superar, O próprio street lighting theory, observar apenas o visível, ou professional deformation, interpretar pelo viés disciplinar, tá? Uma das formas de operacionalizar esse arcabouço é exatamente o protocolo de alta fidelidade, como por exemplo a própria matriz 4D de registro, que é um modelo que eu uso muito. Portanto, é um modelo que usa, por exemplo, uma dimensão, um instrumento e um exemplo concreto. Pensemos, por exemplo, em favelas globais. A dimensão espacial pode usar mapas cognitivos, mais GPS, para pensar as trajetórias evitadas, mesmo sendo mais curtas, por exemplo. Okay? A dimensão temporal dessa matriz usa cronogramas cíclicos para pensar padrões de segurança em diferentes horários nestas favelas globais. A dimensão relacional usa grafos de interação para pensar a rede de cooperação, por exemplo, entre vendedores ambulantes. A própria dimensão sensorial, por exemplo, que usa escalas olfativas auditivas, como o ruído de obras altera a comunicação numa comunidade. Isso demanda alguns controles de validação, que pensam, por exemplo, na triangulação de dados, ok? Ou no member checking, com informantes chaves, informantes estes que hão de fornecer informações sobre a dinâmica daquele espaço. Portanto, existe também a própria questão do diário de campo acadêmico, com uma estrutura publishable, ready, okay? Que pensa, por exemplo, a ideia de ready com coordenadas georreferenciadas, mais condições climáticas, ou a ideia de positionality, statement, a minha influência como observador sobre a própria pesquisa. Essa estrutura tem um body, um corpo, com uma thick description, na perspectiva do Gertz, ok? Não apenas o homem vende coco, mas descrever os movimentos corporais ao abrir a fruta daquele vendedor, a troca de olhares dele com os policiais, o uso do espaço como sombra ou como banco, ok? São elementos importantes. Um outro elemento importante no diário é o Analytic Murmurs, por exemplo, na perspectiva de Strauss, o contraste entre a teoria da broken window e a tolerância local, portanto, e algumas footnotes, que permitem referências cruzadas a vídeos, áudios em timestamps, citações literárias que emergiram no campo, ok? E podemos pensar em alguns casos de excelência, Por exemplo, referências globais como a Dana Davis, employed, observation em clínicas periféricas, o Abdul Malik Simone, em Jakarta, um estudo sobre infrastructure strict, ou o próprio Theodore Chatsky, na prática social em time spaces, Então, são alguns estudos muito importantes e referências internacionais que usaram a etnografia urbana como método de pesquisa. Então, se estiver a desenvolver um trabalho que demanda o uso do método etnográfico, em estudos urbanos, comenta aí, ok? Siga para mais dicas. Eu sou o professor Braulio, um grande abraço, tamo juntos.